Louvado seja Deus. Bom dia com Jesus à frente de tudo. A paz. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. E hoje nós vamos falar como escolha de Deus ou escolha nossa do pecado. E a gente demos dois exemplos bem claros, bem visíveis na Bíblia. Davi, quando pecou com Batseba, que foi de encontro ao pecado. E temos José do Egito, fazendo a vontade de Deus. O pecado veio até ele, a mulher de Potifar, mas ele renunciou à sua própria vontade e fugiu do pecado. Mas hoje nós vamos falar do pecado como escolha do homem, do pecado de Davi, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 2 ao 5. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou-a dizer a Davi: estou grávida. Toda honra e toda glória seja dada à palavra do Senhor. Davi escolheu pecar. Davi foi de encontro ao pecado. Não foi o pecado que veio até ele, foi ele que escolheu pecar naquele momento. E o que aconteceu? Como a mensagem iniciou, o salário do pecado é a morte. Quando a gente vive numa vida de pecado, uma das primeiras coisas que acontece é o nosso coração se distanciar da presença de Deus, se distanciar da verdade e se afundar na mentira. Davi, quando se deitou com Batseba, a primeira coisa que ele fez foi buscar meio de tirar a vida do marido de Batseba, para tirar o empecilho entre eles dois. Aquilo que poderia vir impedir ele de ficar com Batseba, tirar a vida de Urias. E olha só, no versículo 15 do capítulo 11 mesmo, escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retira-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aqui foi a ordem que Davi deu a Joabe, para que colocasse Urias na batalha e ele fosse morto. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor colocou em meu coração essa mensagem aqui para falar do pecado como escolha humana, ele está dizendo para mim e para você que nós podemos resistir ao maligno. Mas quando a gente decidimos uma vida de pecado, a gente coloca a nossa vida espiritual e física em risco, ou a vida do outro. Aqui foi a morte de Urias, mas a morte espiritual de Davi também iria acontecer. E olha só o que ele falou no Salmo 51, verso 11: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Quando o profeta Natã abriu os olhos de Davi diante do que estava acontecendo, ele percebeu que ali estava acontecendo a morte espiritual dele. Que o Espírito Santo de Deus, por conta do pecado, iria se afastar dele. Deus está falando para nós que é preciso a gente ter atenção. A ligação indesejada quando chegar, meu irmão, minha irmã, você pode desligar. Ó, licença aqui, ó. Essa conversa não dá para mim, não. Sabe aquele olhar, quando a Bíblia diz que quando um olhar nos leva a pecar, que mais antes a gente entrar no reino do céu, caolho, de que entrar com 2 olhos no inferno. Está dizendo que a gente precisa retirar o nosso olhar do pecado, assim como Davi
Davi deixou e pecou. Mas quando o teu olhar te levar a pensar que o que você está vendo está sendo melhor do que o que você tem dentro de casa, meu irmão, minha irmã, tira esse olhar rápido e diz: Senhor, repreende esse olhar. Senhor, me livra desse mal. Sim, declare para a sua vida: Senhor, me livra desse mal. Tira de dentro do meu coração, do meu pensamento, porque o que eu tenho em casa foi projeto, obra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o pecado é questão de escolha. Aqui foi falado de dois. Hoje nós vamos falar só da escolha de Davi, da escolha humana. Mas a semana que vem nós vamos falar da escolha de José. Você pode decidir diante do que você está vivendo. Se você quer escolher fazer a tua vontade em pecar ou fazer a vontade de Deus em você, em fugir do pecado. Porque essa mensagem não chegou por acaso para você, para mim. Deus está nos mostrando que a gente pode sim se fortalecer nele e fugir da aparência do mal. Fuja enquanto é tempo. Abre teu coração para o Senhor e diz: Senhor, eu quero fugir. Eu quero permanecer fazendo a tua vontade. Assim como Davi pediu para que o Espírito do Senhor não se afastasse dele, eu te peço, Senhor, não se afasta de mim em momento algum. Traz sobre mim o dom da fortaleza, Senhor, sabedoria. Traz sobre mim o dom da fé. Traz sobre mim a esperança de permanecer firme, fiel a Ti. Não me deixe, Senhor, cair em tentação. Eis-me aqui, me entregando e dizendo para Ti que faça em mim a Tua vontade. Amém?